A Marvel, por muitos anos, eu diria aí quase uma década, ficou muito confortável numa zona de conforto, tanto pela sua formulinha, quanto pela falta de representatividade e diversidade nos seus heróis. 2018 foi o ano da mudança, eu sinto, quando veio Pantera Negra e escancarou uma porta mostrando que sim, isso importa e fazia falta. 3 anos depois temos agora Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, que é um filme muito fresco dentro do MCU, que começa de fato agora, eu sinto, a fase 4 dentro desse universo e é um dos filmes mais legais de origem de super-herói. A história de origem do Shang-Chi, ela é contada de forma não linear, então tem momentos que a gente vai para o passado para conhecer mais sobre o âmago familiar do personagem, entender melhor quais foram as situações que fizeram com que ele fugisse dessa vida e se mudasse para a América, para os Estados Unidos, para seguir uma vida mais mundana como Sean, que é esse valete que manobra carros dentro de um hotel, junto com a amiga dele, que é a Cat, como que os dois levam essa vida mais mundana, mais normal, mas coisas do passado voltam para o presente do Shang-Chi e faz com que ele retorne a essa vida antiga. A escolha de trazer o Destin Daniel Cretton para dirigir esse filme faz total sentido. Se você percebe, a filmografia dele é muito baseada em conflitos familiares, sobre drama familiar. E faz total sentido trazer ele para dirigir esse filme, além de dirigir, ele também ajudou a escrever o roteiro, porque ele trata por essa perspectiva, por essa vertente familiar, de uma forma bem particular. Porque aqui a gente finalmente tem o Mandarim, aquele personagem que era pincelado desde a concepção desse universo no Homem de Ferro 1, que no Homem de Ferro 3 rolou toda aquela pataquada de whitewashing com o personagem do Guy Pearce. Aqui em Shang-Chi a gente vê ele de fato, ele abre o filme como esse ser quase que imortal num certo nível, porque ele é antigo pra caramba, ele tem mais de 1000 anos, viveu várias vidas, teve vários nomes. Ele é o vilão, mas eu gosto pelo caminho que ele acaba sendo desenvolvido dentro desse filme, que torna ele muito mais profundo, é que ele não é só um vilão que é o oposto da figura heróica. Não, ele é o pai do Shang-Chi. Isso já traz uma camada pra ele que é muito interessante, que eu acho que os grandes vilões dentro do MCU, eles acabam se destacando quando eles têm alguma narrativa muito próxima ao seu protagonista. É o caso do T'Challa junto com o Killmonger dentro de Pantera Negra, o próprio Thanos, eu acho que ele é uma ótima construção de vilão. O Guerra Infinita, pra mim, é um filme sobre ele, principalmente. E desenvolver a figura do Wan-Wu, que é o nome do personagem aqui dentro do filme, funciona muito nesse sentido. Como eu disse, primeiro pelo fato de ele ser pai, mas segundo, por a gente ver no começo essa busca dele por poder, por mais poder ainda, que acaba fazendo com que ele encontre o amor. Inclusive, toda a sequência inicial do filme, da gente acompanhando o personagem, ganhando aqui, ganhando ali, aumentando seu império, e nessa busca se deparando com a Zhang Li, é muito linda, é um começo muito poético, e eu acho que já quebra a nossa perna em relação à expectativa do que esse filme pode ser, porque logo no começo a gente tem essa sequência de luta que é tão não MCU de uma forma geral, a forma como é basicamente um balé, é algo poético, é um flerte ao mesmo tempo entre os dois, que muito remete ao Tigre e o Dragão, o Clã das Adagas Voadoras, esse tipo de coreografia de luta que é belíssimo de ver dentro do MCU. E aqui eu já coloco um pouco falando sobre a fotografia desse filme, que ela é maravilhosa. O trabalho do Bill Pope, que é um diretor de fotografia de filmes como Matrix, Scott Pilgrim contra o Mundo, Homem-Aranha 2, ele é um ótimo diretor de fotografia, ele também é do Baby Driver, e aqui você vê ele talvez entregando um dos seus melhores trabalhos recentes nesse sentido, como que ele passeia com a câmera por esses momentos de ação, como que os atores estão lutando ou estão dançando, como você queira chamar, e aí a câmera gira para acentuar as expressões deles, é algo deslumbrante de ser visto. E a temática familiar, ela é uma constante dentro desse filme nas dinâmicas entre o Shang-Chi junto com o Wen-Wu, com a Xia-Ling, que é a irmã dele, com a Katie, que acaba sendo essa amiga que ele faz na América, que vira basicamente a sua família, e essa constante, ela acaba se expandindo para falar sobre lidar com o passado, sobre tradições, sobre luto principalmente, como que isso, se não bem lidado, pode levar você a ir por caminhos obscuros que fazem com que você se afaste de outras pessoas. E é justamente por esse caminho que o Wen-Wu, ele é desenvolvido e ele cresce como antagonista de uma forma muito legal, porque por mais que você não aceite as ações do personagem,
você entende e compreende esse sentimento, essa dor que ele está sentindo, e no processo isso o humaniza, que eu acho que acaba sendo bem legal. E a atuação do Tony Leung é maravilhosa nesse sentido. Ele é um ator muito premiado no Oriente e é muito conhecido pelo fato dele atuar muito com os olhos, ele expressar muito bem o que ele está sentindo sem precisar falar muito. E é bem o caso do personagem aqui dentro desse filme. Só pelo olhar você consegue entender exatamente o que ele está sentindo. It's time for you to take your place by my side. That's not gonna happen. Outro elemento que torna essa trama familiar muito interessante pra mim é como que colocam a questão do yin e yang na jornada do Chong, dele entender melhor sobre o seu passado para ele passar por essa jornada para se tornar esse herói que ele precisa ser. A mãe do Shang-Chi, ela representa muito o yin e ao mesmo tempo ela também é muito mais próxima da vertente do taoísmo, que fala sobre esse lado mais místico, de você estar ligado na busca de um equilíbrio com a natureza, de ser alguém mais passivo, enquanto que o pai, o Wen-Wu, ele está muito mais ligado ao Yang e também, por outro lado, ao confucionismo, que é algo muito mais pragmático, muito mais ativo mesmo, que busca obediência. E o Chong, ele acaba sendo um produto desses dois personagens, e como que ele rejeita esse passado dele, só que parte da jornada dele para se entender quanto Chong e como ele vai se tornar esse herói, envolve justamente encontrar o equilíbrio entre essas duas pontas, entre esse lado do Yin e esse lado do Yang, que acaba formando o Yin Yang, que é o equilíbrio perfeito entre isso, entre você lutar contra coisas que são tão opostas, mas que juntas encontram um ponto de coesão. The legacy of your family. You are your mother. And whether you like it or not, you are also your father. O Simu Liu, ele é extremamente carismático e isso faz com que a gente torça pelo personagem o tempo todo. Ele tá muito bom nesse sentido. E eu gosto demais das interações dele com a Awkwafina, que ela é uma atriz cômica excelente. Eu acho que ela é a solução perfeita para dentro de um filme da Marvel, que precisa ter humor em alguns momentos, porque dentro do Shang-Chi, além dos 10 Anéis, todo o humor acaba canalizado nela de uma forma que soa natural e não necessariamente acaba sendo forçado em vários momentos. Parece que, olha, agora vai vir a piada dentro do MCU. Tendo a Awkwafina, ela consegue entregar isso de uma forma natural e não parece que foi forçado. Shang-Chi. Shang. 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 S-H-A-N-G. Shang. That's what I said. Oh, you can turn it up? Yeah, you can hear me. E por mais que eu esteja falando bastante sobre essa questão narrativa, o filme acaba se destacando visualmente muito por conta das sequências de luta, que trazem um frescor, como eu já citei anteriormente, que não é muito comum para o MCU, que vai desde as sequências que são esse balé de Tigre e o Dragão, Clã das Adagas Voadoras, para algo que eu particularmente gosto bastante, que é uma ação mais urbana, numa pegada Jack Chan, que ele meio que dominou esse tipo de ação que faz anos que eu não vejo sendo feita no cinema, que é muito mais usando da fisicalidade, usando das expressões, usando do cenário para fazer ação e para fazer humor. E o Simu Liu, ele se destaca nesse quesito. Tem a sequência em Macau que é muito bonita, tem até a sequência fora do prédio que lembra bastante até um filme do Jack Chan, que eu não vou lembrar o nome agora, mas também tem a sequência do ônibus, que pra mim é uma das visualmente mais impactantes dentro do MCU até então. Eu gosto demais dessa sequência, como que eles conseguem usar muito bem o espaço do ônibus para criar uma coreografia de luta, como que a câmera usa de cada centímetro daquele ônibus para ser posicionada, para trazer esse dinamismo, junto com a trilha sonora, que eu nem citei ainda, que ela é muito boa. E a equipe responsável pelas coreografias arrasou demais. Tem o Pen Zhang e também tem o Wen Sheng. Esse último, inclusive, fez parte da equipe de dublês dos filmes do Jack Chan. Então, quando você assiste Shang-Chi e você fica com esse sentimento de que você já viu isso antes, é porque sim, aquilo que esse cara aprendeu com o Jack Chan, eu sinto ele aplicando aqui dentro desse filme e faz uma baita diferença. O único ponto que eu não gosto e acaba sendo o clímax, no sentido de que parece que todo filme da Marvel no final tem que ser extremamente grandioso, e eu acho que não precisava ser o caso de Shang-Chi. Quando ele tá focado mais no urbano mesmo, talvez até trazendo um pouco esse fator fantástico, místico, eu acho que ele funciona. Só que quando ele cresce num escopo com vários personagens, com muitos efeitos visuais, eu acho que ele perde um pouco a mão no terceiro ato, o quão ele acaba escalando. Por mais que eu goste,
tem assim umas referências, eu sinto pelo menos, a Dragon Ball, a Street Fighter, eu acho que ele perde um pouco a mão nesse clímax, tanto pela duração, quanto para onde ele vai escalando, que eu queria que fosse algo mais contido, mas acaba não sendo, infelizmente, e talvez o clímax seja o que eu menos goste do filme, por mais que de uma forma geral, eu sinto que o clímax de Shang-Chi, visualmente mesmo, e levando em consideração os efeitos visuais, é melhor resolvido do que o clímax de Pantera Negra na luta ali entre o Killmonger e o T'Challa. Eu amei Shang-Chi, a Lenda dos 10 Anéis, honestamente. É um espetáculo visual e sonoro, há uma representatividade e reverência à cultura asiática e uma preocupação em contar uma boa história para apresentar ao mundo um novo herói. E ao mesmo tempo que ele traz esse frescor de você ver algo novo dentro do MCU, traz aquele sentimento, aquela sensação gostosa que filmes anteriores desse universo tinha, de que você estava vendo algo sendo inserido nesse mundo e que você queria ver mais dali pra frente, você queria ver pra onde essa história vai, qual que é o próximo passo. E Shang-Chi é esse filme. Sinceramente, um dos melhores filmes de 2021, e vai ter um episódio do podcast meu com a Nathalie, que é o Tênis Verde, e que a gente vai entrar mais a fundo no filme e falar sobre spoilers. Fica o convite para você escutar, caso você queira se aprofundar mais sobre o filme. Assina o canal clicando na bolinha aqui do lado, deixa um joinha que eu agradeço de coração, e deixa aí embaixo nos comentários se você assistiu Shang-Chi, o que você achou e qual é o seu filme favorito da Marvel. Beleza? Até a próxima então. Tchau, gente.